Meu nome é Éder Amaral, eu sou professor e psicólogo aqui em Vitória da Conquista e pesquisador pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, fazendo agora um doutorado em Psicologia Social. E é uma pesquisa que eu venho fazendo sobre as imagens da infância, pensamento contemporâneo, uma coisa que coincidiu muito bem com o convite para fazer o comentário do filme O Ano que Meus Pais Saíram de Férias, já que esse filme traz uma perspectiva infantil ou uma perspectiva da criança sobre um momento histórico muito importante do nosso país, que é justamente o momento em que o governo civil-militar, conhecido como ditadura militar ou como ditadura civil-militar no Brasil, apareceu com mais vigor no cotidiano das pessoas e, de certa forma, também modificou o modo como se pensava não apenas a política, mas como se pensava os próprios modos de viver, né? Tendo produzido efeitos muito perversos também na nossa cultura. Entre eles, aquilo que acontece com o personagem desse filme, que é o Mauro, um menino que fica afastado dos seus pais em função da tentativa dos mesmos de escapar da perseguição policial que decorria do enfrentamento político que os pais do garoto empreendiam, né, contra o regime militar. A primeira coisa que eu queria destacar do filme diz respeito justamente a essa maneira do Mauro muito peculiar de encarar um aspecto, um contexto muito complicado, que era o contexto da ditadura, encarar aquilo sem entender muito bem do que se tratava no sentido global, mas percebendo muito bem que as pessoas estavam passando por alguma coisa ruim, que algo se passava de ruim, e queria um pouco situar, né, aquilo que acontecia naquele momento, passar para um entendimento do que seria essa perspectiva infantil ou essa perspectiva da criança sobre um aspecto histórico como esse, e, num terceiro momento, fazer uma reflexão sobre como esse filme se articula com o nosso presente, né, com as condições históricas em que o Brasil se coloca hoje, como um país também que vai receber uma Copa e que novamente se coloca na perspectiva, na expectativa de ser um país grande pelo futebol, ao mesmo tempo que tem um grande conflito político de questões também voltadas não só para os grandes eventos, para esses mega eventos esportivos, mas também para o modo de conduzir uma democracia que parece que nunca se estabiliza, que nunca consegue se estabilizar no país também. Então vamos lá. Primeira linha, o primeiro aspecto que eu queria destacar é que, segundo uma ótica macro, global, né, totalizante, a gente poderia dizer que esse filme é um filme que diz respeito à ditadura, porque ele se enquadra, né, ele se contextualiza na década de 70, precisamente no ano de 1970, quando o golpe civil-militar já completa aí seus 5, 6 anos, mas também quando o Brasil começa a se preparar para disputar a Copa do Mundo de Futebol no México, e que depois vai resultar no tricampeonato do Brasil, que é aquele que simboliza a grandeza do futebol brasileiro, é o time que de alguma forma coroa Pelé como rei do futebol, e outras simbologias em torno da seleção brasileira começam a se estabelecer como uma verdade do povo brasileiro. É um momento também em que todos acreditam que o Brasil começa a dar certo em função de toda a profusão feita pela mídia, né, televisiva, pelos jornais e pela própria ditadura militar, pelo próprio governo, de que o Brasil está avançando e precisa avançar na direção de um grande desenvolvimento econômico, político, e que diz respeito também a uma consequência que é do Brasil aceitar ou receber toda forma de investimento externo, né, em termos financeiros, mas em termos também políticos, de interferências externas no governo do país. Só que, ao mesmo tempo que a gente pode dizer que esse filme diz respeito a um período histórico, que é o período da ditadura, a gente pode também pensar que existem outros aspectos, outros elementos nesse filme que nos colocam problemas que não são de ordem de uma data, de um período histórico muito específico, mas que dizem respeito à maneira como você olha para o modo de vida, né, de uma população, de uma comunidade, de um país. E esse modo de vida é perspectivado no filme pelo olhar de uma criança. É o olhar do Mauro, esse garoto
que adora futebol, que é apaixonado por futebol, é por esse olhar que a gente vai ver a ditadura de um outro modo. Não tanto a ditadura como acontecimento que mexe com as estruturas políticas, que silencia todo tipo de resistência, mas muito mais aquele que interfere na rotina de um bairro, no silêncio das pessoas sobre assuntos que não podem aparecer publicamente, nas pichações, nas paredes e também, de certa forma, nos limites impostos até mesmo para a brincadeira, até onde você pode ou não pode ocupar o espaço para brincar. Eu acho que isso aparece de alguma forma no filme, mostrando uma maneira outra, uma maneira cotidiana de pensar o que foi efetivamente que aconteceu nesse período, né? Mais do que aquilo que os grandes relatos falam sobre a ditadura, o mérito talvez do ano que meus pais saíram de férias é de ser um filme que relata tudo isso a partir de uma perspectiva cotidiana e principalmente uma perspectiva cotidiana infantil, de como uma criança viu tudo isso que aconteceu. Essa perspectiva da infância, e aqui eu começo um segundo aspecto do filme, ela é colocada por uma criança que pensa o tempo todo que algo vai mal, que algo não está muito bem, que começa a estranhar a sua própria situação naquele bairro do Bom Retiro, um bairro de judeus, né? Mas também que sabe que apesar de tudo ir muito mal, de alguma coisa a ver de estranho, né? Da esperança de que seus pais retornem, ser uma esperança de alguma forma vazia, ele sente isso, ele também não se deixa levar somente por essa esperança, e ele também brinca, se envolve com as crianças ali, cria um novo modo de se relacionar e de pertencer àquela comunidade, né? E isso a criança consegue justamente porque ela tem, ao mesmo tempo, uma pertinência a esse horizonte histórico e uma capacidade de sair desse horizonte e criar outros modos de conviver com ele, né? A capacidade de brincar com isso, que é uma coisa que talvez a criança tenha mais do que qualquer outro, mas que em todos nós, essa infância, essa potência da infância, ela de alguma forma aparece, né? Nos adultos aparece talvez mais na forma da arte, na forma do humor. Na criança aparece completamente, aparece em sua plenitude. E aí um terceiro aspecto, que é aquele que eu acho que é o mais decisivo, o mais importante para a gente pensar o filme O Ano que Meus Pais Saíram de Férias, é o fato desse filme remeter também ao nosso presente, remeter à nossa atualidade e dizer respeito a uma articulação sombria, uma articulação tenebrosa entre política e entretenimento, mais especificamente no nosso país, entre política e futebol, na medida em que esse filme mostra também de que maneira o futebol serve, né? Ele se instrumentaliza como uma grande ferramenta para dissipar, né, todas as tensões políticas que acontecem no país na década de 70 e, de alguma forma, não deixa de acontecer isso não só no Brasil, em toda a América do Sul, mas que se instaura como um grande instrumento político, a utilização, a instrumentalização do futebol como uma maneira de apaziguar as tensões políticas, fazendo todo mundo acreditar que o país vai bem porque o futebol vai bem, né? E a gente está vendo no Brasil um momento em que todas as resistências políticas ao modo como vem sendo governado o país, ao modo como determinadas decisões vêm sendo tomadas, a um próprio sentido de democracia que tem sido muito questionado, tem sido problematizado por várias forças políticas no nosso presente, a gente está vendo isso acontecer novamente e o futebol ser usado como escudo, como tela de projeção de um país em que está tudo bem, mas que na verdade a gente tem tensões muito fortes acontecendo aí, colocando para nós a necessidade de repensar o que efetivamente é o nosso plano, o nosso projeto, o nosso sentido de democracia, na medida em que ele só se materializa em espetáculos esportivos, ou teleesportivos, se a gente for mais específico, e do quanto isso nos remete muito mais a uma presença permanente da estratégia de massificação de uma paz social pelo esporte e, por contraponto, uma intensificação da violência de Estado, né, do terrorismo de Estado nas relações cotidianas, que não acontece só quando alguma manifestação
reprimida pela polícia. Acontece também nas repartições públicas, acontece também nas relações comerciais, acontece no cotidiano e talvez isso seja percebido mais por uma criança, quando olha de baixo para cima as relações dos adultos, do que propriamente por nós que estamos metidos nisso até o talo e não temos percebido muito bem que tipo de democracia a gente tem instituído, né, tem instaurado nas nossas próprias relações.